Senhor, Deus nosso Pai de infinita bondade, nós te agradecemos pelas bênçãos e oportunidades que nos permite vivenciar nesta encarnação. Mesmo nas dores, mesmo nas dificuldades, nós precisamos entender que Tu estás lá, nos carregando, nos amparando, nos mostrando o caminho. Jesus aqui esteve há mais de 2000 anos, exemplificando esse Teu amor e essa Tua bondade. E mesmo nos momentos mais difíceis, Senhor, a Ti Ele procurava. Que possamos aprender com Ele a Te procurar em todos os momentos, para que tenhamos essa fé inabalável e assim possamos seguir pelo nosso caminho, sem medo, sem dificuldades, porque cada dificuldade que se apresenta, cada obstáculo que se apresenta à nossa frente é um novo aprendizado. Que Jesus, através do seu Evangelho de luz, seja o nosso mestre e guia, a luz, o farol do nosso caminho. E que não percamos as esperanças, mesmo diante das dores, porque é lá que nós, com certeza, iremos crescer ainda mais. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade, hoje e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Olá, espero que todos estejam bem, sejam todos bem-vindos ao canal da SESMA. Somos felizes de poder passar a palavra do Cristo, mesmo que pela telinha, mas acreditamos que assim estamos também cooperando em levar um pouco mais de paz e amor aos corações nesses momentos tão difíceis que passamos. Esperamos que as palavras de hoje sejam um acalento ao coração de todos e que possam sentir as emanações de luz, assim como nós sentimos lá na Casa SESMA, que possamos aí em cada lar sentir essas mesmas emanações e essa paz que tanto nos faz bem. Vamos falar hoje da parábola dos talentos e para isso, claro, nós vamos trazer um filmezinho das parábolas para que nós possamos relembrá-la e assim depois nós vamos comentar a respeito dela. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém,
O seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado. E terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Muito bem, relembrada a palestra, a parábola, é tão lindo, né? Poder ver. Nós vamos então agora, vamos tentar pegar trechinhos dela, trechos, né, dessa parábola, para que a gente possa então fazer uma interpretação melhor possível dentro daquilo que Jesus nos trouxe. Então, essa parábola, ela, ao mesmo tempo que ela nos consola, ela nos adverte, né, para aquilo que nós deixamos de fazer com os nossos talentos. Ela nos traz a atitude espiritual que nós devemos ter diante da vida, né? Então, é isso que a gente vai tentar entender um pouquinho. Então, lá na primeira parte, ela diz, né, que o homem, o Senhor, precisou se ausentar. Então ele chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens, e foi entregando um tanto de talentos para cada um deles. Então nós vamos falar dessa distribuição dos talentos, né? Deus, na verdade, distribui a cada um de nós um conjunto de talentos, de dons, de qualidades, enfim. Esses talentos, na verdade, é o conjunto desses bens que Deus nos dá quando nós reencarnamos. Então, seja lá a nossa condição de vida, a nossa saúde, o nosso conhecimento, a nossa mente, a nossa memória, né, as nossas habilidades, seja nas artes, seja em qualquer serviço, a arte de poder falar, a arte de ser sensível, né, de representar, ter compaixão, ser forte, valente, enfim. Muitas outras qualidades ainda que Deus nos confiou, os talentos que Ele nos confiou. E cada um de nós tem seu propósito de vida, né? O seu dom, o seu talento único, cada um de nós tem, somos todos diferentes. E quando nós misturamos esses talentos que nós recebemos em benefício dos outros, nós vamos experimentar no nosso espírito algo tão bom, porque nós estaremos nos unindo com o objetivo que é aquilo que Jesus nos ensinou, né? Fazer ao próximo o que gostaria que nos fizesse. Então, os talentos são esses dons que Deus nos deu para que a gente possa evoluir e cada vez mais multiplicá-los, né? Nós não podemos só porque eu sei pintar, eu só vou ficar pintando. Não, eu vou fazer a minha pintura ser cada vez melhor, mais representativa, né? Que ela passe um sentimento quando alguém a olhe. Se o meu dom é de cozinhar, então esse meu talento tem que ser cada vez melhor, para que quando as pessoas se alimentarem com aquela comida, se sentirem muito bem, um bem-estar. Então eu tenho sempre que melhorar, né? Lá nas Palavras da Vida Eterna, no capítulo 8, o Espírito Emmanuel diz o seguinte: há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores à gana de ilusória evidência. Imobilizam-se do medo ou do tédio, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides assim a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Lembra-te que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Diante do que Emmanuel fala, quantos talentos que a nós foram emprestados ou foram dados, e por medo ou dificuldades nós simplesmente o enterramos.
Quantas oportunidades nós já tivemos na nossa vivência de hoje e nós não aproveitamos. E por que nós fazemos isso? Porque nós temos medo de fracassar, porque nós temos medo de ser rejeitados, nós temos medo do confronto, medo da solidão, medo do desencarne, medo da perda, da diferença, da mudança, do desconhecido, ou até mesmo coisas mais assim do dia a dia, medo de ver espírito, medo de ser médium, medo de barata, medo de ladrão, enfim, medo. Mas aí nós vamos encontrar uma mensagem que nos faz acordar desses medos, e vamos encontrar ela em Mateus, lá no capítulo 6, versículo 32, que diz o seguinte: Jesus disse assim: por que temeis, homens de pouca fé? Devemos sempre estar atentos a possibilidades de tempestade e nos preparar para quando elas chegarem, pois proporcionam a oportunidade do autoconhecimento e da confiança no ensino de Jesus, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Jesus já havia dito isso. Nós precisamos ser pessoas de mais fé, crer verdadeiramente nesse Pai de amor e de bondade e seguir em frente, certos de que, mesmo diante das diversidades, mesmo diante das dificuldades, Deus está lá nos amparar, está lá nos proteger. Como Jó, por exemplo, no Velho Testamento, que na sua empreitada de fé, de mostrar que ele realmente tinha fé em Deus, ele perdeu tudo, família, bens, tudo. Mas ele não perdeu a fé em Deus. Lá no livro, no capítulo 19, no livro do Evangelho, intitulado A Fé Transporta Montanhas, um espírito protetor diz o seguinte: eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, o que é simplesmente senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Tudo está em nós, mas nós não acreditamos em nós. Nós não acreditamos que somos capazes de fazer alguma coisa. Quantas vezes nós paramos algo que estamos fazendo porque temos medo de seguir em frente? Porque nós arrumamos muitas desculpas para não seguir em frente. Então, precisamos aprender essa fé que nos leva para frente, sem medo, porque Jesus nos ensinou isso. Ele não teve medo, mesmo diante da crucificação. E Deus sempre está conosco. Não percamos essa fé. E aí, na outra parte, já fala do tempo em que ele volta, esse Senhor volta, e vai então cobrar de cada um deles o que cada um fez com aquele talento que lhe foi dado. Então, o que teve 5 talentos multiplicou, o que teve 2 multiplicou, e o que teve 1, infelizmente, enterrou, né? Nós não podemos enterrar ou ocultar os talentos que Deus nos deu. Às vezes nós não queremos fazer algo a alguém, sendo que nós temos total capacidade para aquilo, de ir lá, fazer o bem, em ajudar, em dar a mão. Eu posso fazer aquilo, mas eu não vou. Por quê? Às vezes bate no nosso orgulho, no nosso egoísmo. E nós enterramos, mais uma vez, um talento que nós temos, de poder ajudar o próximo, né? A cada um de nós, no final da nossa encarnação, vai ser cobrado aquilo que deixou de fazer, né? Daquilo que perdeu a oportunidade de refazer, daquelas tarefas do passado que nos trouxeram para essa, e que nós falamos que íamos fazer diferente e não fizemos. E essa cobrança é a nossa própria consciência que vai fazer, diante daquilo que nós nos comprometemos lá antes de reencarnar, né? Então, quais são os talentos que nós recebemos quando nós reencarnamos? Será que nós já nos olhamos? Quais são os talentos que eu tenho? O que eu posso fazer, né? Será que nós já nos perguntamos o que de melhor eu posso fazer por mim, pelo meu próximo, com esses talentos? Quando nós estivemos lá no setor de reencarnação, né, antes de vir para o planeta Terra, nós sentamos numa mesinha ali com outros espíritos, e aí eles falaram, bom, aqui ó, você vai fazer assim, 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 vai ter essa oportunidade, essa, e aí eles falaram assim, né, quando você estiver diante
das dificuldades, né? Você tem certeza desses desafios que você vai enfrentar? E aí nós, né, lá ainda em espírito, né? Não, tenho e estou preparado, porque a reencarnação é uma bênção e eu não vou desperdiçá-la dessa vez. Então, se eu falei isso lá, né? Hoje, o que é que eu estou fazendo com esses talentos que Deus me deu? Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? A finalidade da nossa encarnação é evolução. É o desenvolvimento desses talentos cada vez mais, evoluindo, crescendo. Cada vez que eu faço um bem, eu quero fazer outro bem. Cada vez que eu faço uma coisa boa, eu quero fazer outra coisa boa, assim como as ruins também. Então, eu preciso saber qual é a finalidade da minha encarnação, no sentido de eu estou fazendo bem, eu estou desenvolvendo os talentos que a mim foi dado, né? Lá no Livro dos Espíritos, nas questões 132 e 167, a questão é qual a finalidade da reencarnação? E os espíritos respondem: expiação, ou seja, resgate; prova, que é o desafio para evoluir; missão, uma tarefa a ser cumprida, que no nosso caso, né, nós não estamos aqui passeando, ainda não estamos por missão, estamos aprendendo, né? Estamos resgatando, na verdade; de cooperação na obra do Criador, e aí já é Jesus, né? E ajudar a desenvolver a inteligência. Então, essas seriam as finalidades da reencarnação. E a missão é uma tarefa a ser cumprida por um espírito encarnado. E cada um de nós tem a sua missão nesse mundo. Porque cada um de nós pode ser útil em algum sentido, e que as missões são mais ou menos gerais e importantes. Então, assim, eu posso ter minha missão, de repente, é ajudar minha família. De repente, eu vim nesse mundo porque eu tinha que resgatar com eles, né? Então, aquele que cultiva esse amor, né? Que semeia o seu terreno no bem, ele vai estar cumprindo a sua missão. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 571 e 573, os Espíritos falam que a importância das missões está em relação com a capacidade e elevação do Espírito. Então, cada um de nós vai conseguir realizar a sua missão de acordo com aquilo que o seu Espírito já aprendeu, já evoluiu. Não adianta querermos ser Madre Teresa de Calcutá se nós não chegamos na evolução dela ainda. Não adianta nós querermos ser Gandhi, né? Se nós não chegamos nas suas evoluções. Nós estamos cada um no seu patamar. Por isso somos diferentes. Cada um pode ajudar o outro. Essa diferença é que nos ajuda a evoluir e a crescer. Então, a missão de cada um é de acordo com aquilo que já entende. E está tudo bem, e é isso que tem que ser. Deus, ele não vai tirar de nós, como diz lá na parábola, vai tirar os talentos daquele que só deu um. Não é que ele vai tirar, não é no pé da letra que a gente precisa ler essa parábola, né? Ele não vai tirar os nossos talentos, aquilo que a gente já consegue fazer, né? Mas ele, quando eu não uso esses talentos, eles ficam adormecidos em nós. E aí, por falta de uso, ele fica meio esquecido. Até que um dia, né, eu resolvo usar esse talento, eu encontro, olha, eu sou capaz de tocar um violão. E aí eu pratico e uso ele em favor do próximo, levando música àqueles que tanto necessitam num hospital, né? Então, não é que Deus vai tirar os nossos talentos, mas nós deixamos eles adormecidos, nós não usamos, e nós precisamos praticar esses nossos talentos. Rodolfo Caligares, lá na Parábolas Evangélicas, diz o seguinte: todo aquele que diligencia por corresponder à confiança do Senhor receberá auxílio e proteção para que possa aumentar as virtudes que possui. Mas aquele que não se esforçar para acrescentar alguma coisa àquilo que recebe da misericórdia divina, expiará em futuras reencarnações de sofrimentos a incúria, a preguiça, a má vontade de que deu provas, quando se verá privado até do pouco que teve por empréstimo. Então a gente vai vendo aí que é a lei do progresso e a lei do trabalho juntas nos fazendo evoluir. Então, se eu não trabalho, eu não progrido.
Se eu não uso o meu corpo, eu fico o dia todo deitado numa cama, o meu corpo vai atrofiar. Então, sem o trabalho, sem o movimento, eu não vou aprender as virtudes da vida e não vou progredir, né? Então, a gente precisa lembrar disso. Khalil Gibran nos disse também, quando você está trabalhando, o passar das horas deve soar como uma música extraída de uma flauta. E o que é trabalhar com amor? É como tecer uma roupa com fios que vem do coração, como se fosse o seu bem-amado a usá-lo. Olha que coisa mais linda. Então, nós precisamos trabalhar os nossos talentos, não escondê-los. Nós precisamos colocá-los em práticas e aperfeiçoá-lo cada vez mais. Deepak Chopra pergunta assim, como cultivar o seu propósito? E ele diz, ter plena consciência da fagulha divina que habita em cada um de nós. Olha Deus em nós. Fazer uma lista dos nossos talentos únicos e depois faz outra lista das atividades que nós adoramos realizar. E devemos usar essas listas. E perguntar a si mesmo todos os dias, como eu posso servir? Como eu posso ajudar? Quando nós expressamos os nossos talentos e colocamos a serviço das pessoas ou da humanidade, nós perdemos a noção do tempo e criamos essa abundância na nossa vida, que tanto nós procuramos, né? Nós vamos ficar de bem com a vida e de bem na vida dos outros. Olha que coisa mais maravilhosa. E para completar esse raciocínio, Emmanuel também traz para nós uma frase que completa tudo isso e diz, se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Quantas vezes perdemos as oportunidades de perdoar e de amar, e é um talento que temos pelo orgulho e pelo egoísmo que há dentro de nós. Então, fica a pergunta para cada um de nós. Como é que nós podemos colocar os nossos talentos a serviço e benefício de todos que estão à nossa volta? Usando o talento do amor, nós vamos poder emitir vibrações de paz e de reconforto em direção a todos os corações aflitos que debatem em profundos quadros de agonia. Usando o talento da paciência, nós vamos suportar com maior empenho as criaturas complicadas que Deus colocou ao nosso caminho, como alavanca para a realização do nosso progresso íntimo. Usando o talento da coragem, nós vamos enfrentar os desafios e os obstáculos com mais determinação, para que nós possamos extrair o lado da luz de todos os acontecimentos que aparentemente são negativos. Usando o talento da caridade, nós serviremos com maior interesse aos irmãos em dificuldades, pois criaturas existem que se alegrariam muito em viver com as migalhas da nossa mesa. Usando o talento da alegria, sorriremos mais, visando influenciar positivamente por onde nós passamos, mesmo que o nosso coração esteja em sofrimento, pois a tristeza e a amargura nunca ajudaram ninguém. Usando o talento da palavra, poderemos falar mais da esperança, do otimismo, estancando a revolta, o inconformismo, e uma vez que para falar bem ou mal nós usamos sempre a mesma força, então é melhor falar do que é belo do que não é. Usando o talento da intelectualidade, vamos socorrer com maior zelo e a cuidar dos irmãos menos dotados de inteligência, pois é a lei universal que os superiores devem concorrer para o amparo dos que estão em situações mais difíceis. Usando o talento da fé e da convicção, difundiremos aos descrentes uma mensagem de certeza e confiança na sabedoria justas das leis de Deus. Usando o talento da prece, podemos orar mais por aqueles que desviaram pelos caminhos tortuosos das viciações, buscando despertá-los para os reais valores da vida. E usando o talento do tempo, vamos trabalhar mais e descansar menos, pois que a seara de Jesus é grande e os trabalhadores são em pequeno número, sendo que as tarefas estão todas ainda por fazer. Se nós usarmos o talento da nossa resignação
e da nossa compreensão, vamos suportar com maior ênfase as dificuldades que se apresentam em nossas vidas e que no momento ainda nós não podemos superá-las. Usando o talento do idealismo, passaremos a ajudar mais e com mais dedicação as causas da humanidade, pois que o reino de Deus será implantado na terra mediante os nossos esforços. Em verdade, os talentos estão conosco. Nós temos a liberdade de usá-los, multiplicá-los na produção de benefícios em favor nosso ou em favor dos outros, ou enterrá-lo na teoria dos braços cruzados e das mãos vazias, na geração dos nossos próprios sofrimentos e em decorrência do comodismo e da nossa inércia. Façamos então dos nossos talentos um trampolim para nós e para os outros, fazendo a diferença na vida dos outros, fazendo a diferença na nossa vida, trazendo alegria para o nosso ser, porque quando eu levo alegria para os outros, eu também trago alegria para mim. Então multipliquemos os nossos talentos, porque isso nos enche de alegria. Paz e luz a todos, que tenham todos um ótimo final de tarde, ou final de noite, ou final de dia, e que assim seja.